E aí pessoal, mais uma dica aí de direito administrativo, e o ponto que a gente vai abordar no vídeo de hoje será o seguinte: abuso de poder. Mas para você entender o que é o abuso de poder, você precisa entender que poder é esse que alguém abusa dele. Qual é esse poder? Gente, o poder que eu falo para vocês, que é um agente abusa dele, saiba que é os poderes da administração pública. Quais poderes, professor? O poder disciplinar, o poder hierárquico, o poder de polícia, o poder regulamentar. Esses poderes da administração pública, que são instrumentos que ela utiliza para alcançar o seu interesse, que é um interesse público, saiba que em determinado momento alguns agentes utilizam ele de forma incorreta, ou seja, abusam desse poder. Então deve entender o seguinte, que esses poderes da administração pública, em determinado caso, um agente vai abusar deles. Ah, professor, dê um exemplo aí de poderes da administração pública. Eu sou novo aqui, eu não tenho noção do conteúdo. Gente, por exemplo, quando você está lá passando aí por uma rodovia, você está vendo ela interditada. E ela está interditada por quê? Porque está sendo feita uma obra. E essa obra é interesse público. Aquela obra, por exemplo, ali é para expandir a rodovia, ou seja, é para aumentar, dar mais conforto para você. Então a administração pública ela interdita, por exemplo, um ponto da rodovia para poder lá concluir essa obra, que é uma obra de interesse público. No momento que ela interdita, ou seja, ela condiciona o uso daquele local, saiba que ela está fazendo exercício dos seus poderes. Qual deles? O poder de polícia. Então, isso é o poder da administração pública, usar esses instrumentos para atingir o seu interesse público. E, em determinado momento, esse agente aqui, chamado de agente público, pode o quê? Abusar deles. Então, o agente público é quem é o sujeito que pode abusar dos poderes da administração pública. E quando ele faz isso, saiba que os atos praticados serão inválidos. Então, veja bem, o agente público, ele, durante o exercício de suas atribuições, ele pode praticar condutas chamadas de condutas comissivas ou condutas chamadas de condutas omissivas. Então tu vai colocar o seguinte, puxa uma setinha aqui e vai dizer que esse agente público, ele pratica condutas. As condutas podem ser comissivas. Ah, professor, o que é essa conduta comissiva aqui que o senhor está falando? O que vem a ser uma conduta comissiva? Gente, conduta comissiva é o seguinte: o agente ele pratica um ato, ele exerce uma ação para praticar um ato. Por exemplo, há ali um contrato, ali uma obra sendo executada, um contrato ali sendo executado, o agente público vai ao local para fiscalizar. Então ele está praticando um ato de fiscalização, ele pratica um ato. Então, quando a gente pratica um ato, ele ali exerce uma ação, saiba que aquilo é chamada de conduta comissiva. O agente voluntariamente está praticando um ato, ele está exercendo uma ação. Então, quando você ouvir falar de condutas comissivas, saiba que o agente praticou um ato. Se ele é válido ou inválido, se ele está conforme o interesse público ou não, já é outra coisa. Mas saiba que houve a prática de um ato. Há também as chamadas condutas omissivas. O que é uma conduta omissiva, professor? Ou condutas omissivas? O que vem a ser essas condutas omissivas? Gente, se a conduta comissiva é eu praticar um ato, na omissiva é eu deixar de praticar um ato. Eu deixo de fazer algo que era para me fazer. Por exemplo, eu sou responsável por abastecer as viaturas. O que eu faço? Nada. Eu deixo de ir lá abastecer as viaturas. Então isso é o que? Uma omissão. Então a gente praticou uma conduta omissiva, está se omitindo ao seu dever legal. Então veja que um agente público, durante o exercício de suas atribuições, pratica condutas comissivas ou omissivas. E saibam que, caso essas condutas
extrapolem o limite de sua competência ou sejam praticadas com finalidade diversa ou deixem de ser praticadas, saiba que isso vai se enquadrar em um abuso de poder. Então, tanto uma conduta omissiva quanto uma conduta comissiva pode caracterizar o chamado abuso de poder. Então você vai colocar aqui o seguinte, vou chamar a setinha aqui, que quando o agente pratica atos ou deixa de praticar atos buscando que uma finalidade diversa ou extrapolando o limite de sua competência, saiba que ele pode incorrer no chamado abuso de poder. Ah, professor, o que é o abuso de poder? Gente, esse abuso de poder aqui, vou falar e você pode dar uma pausa no vídeo para escrever o conceito ou ali um parâmetro geral sobre abuso de poder. Esse abuso de poder é quando o agente, ou seja, é quando há situações em que o agente pratica atos extrapolando o limite de sua competência ou ele pratica atos com finalidade diversa da qual é a da administração pública, qual seja o interesse público. Então, abuso de poder é o agente praticando ou deixando de praticar atos que extrapolem o limite de sua competência ou pratica ou deixa de praticar atos com finalidade diversa, ou seja, qualquer outra que não seja do interesse público. Quando ele faz isso, ele incorre no chamado abuso de poder. Beleza, professor, como é que a banca cobra? Diz o seguinte: abuso de poder é permitido ou é possível somente na modalidade comissiva? Não. Pode ser tanto na modalidade comissiva quanto na omissiva. Então, existe abuso de poder na modalidade omissiva? Existe. Então, veja que esse abuso pode ser tanto omissivo como comissivo. Tranquilo? E não vai errar uma questão e as bancas ficam pairando nas questões mais ou menos por aí somente. Beleza? Agora, o que tu deve saber mais sobre abuso de poder? Saber que ele tem modalidades e tu precisa entender o conceito e característica dessas modalidades. Então, abuso de poder se divide em excesso de poder e desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, tu vai colocar o seguinte, que esse abuso de poder pode se dividir em excesso de poder. Professor, o que é esse excesso de poder que o senhor fala? Gente, primeiramente, segura. Excesso de poder é uma modalidade de abuso de poder. O excesso de poder é, quando o agente pratica um ato extrapolando os limites de sua competência. Por exemplo, para entrar num fórum, para utilizar a viatura, precisa de uma autorização do chefe imediato. Aí vai lá, o subordinado começa a autorizar pessoas a utilizar uma viatura, começa a autorizar pessoas a entrar naquele público, nas dependências daquele órgão público. Então, o que ele está fazendo? Praticando um ato que não é dele. Ele está extrapolando o limite de sua competência. Então, no momento que ele faz isso, ele pratica um excesso de poder, que é uma modalidade de abuso de poder. Então, o que deve segurar? Que o agente público, quando atua com excesso de poder, ele extrapola os limites de sua competência. E como é que a gente extrapola os limites da nossa competência? Fazendo aquilo com mais do que é previsto ou fazendo aquilo que é de outro. Eu pratico um ato que é de outra pessoa, ou pratico um ato que não é minha competência, é de uma pessoa superior. Então, agir com excesso de poder é extrapolar os limites da minha competência como agente público. Então, tu vai colocar aqui no lado que é excesso de poder. O agente extrapola. O que ele extrapola? Os limites. Excede os limites de sua competência. Então, o agente público age ultrapassando a sua competência. Professor, o ato praticado por esse agente público que
utiliza ali uma competência que não é dele, ou seja, age com excesso de poder, ele é válido? Ou seja, ele está conforme a lei? Não. O ato praticado, é bem lógico isso, não é a dele. O que acontece quando age com excesso de poder? O ato ele é nulo, ou seja, possui um defeito naquele ato administrativo. E geralmente quando a gente público extrapola de essa competência, ele está praticando um ato ali de uma competência exclusiva de uma outra pessoa. Ele está ali agindo mais do que poderia agir. Então, o ato praticado por ele é um ato nulo. Lembre-se bem, é um ato nulo. E quando o ato é nulo, a administração pública ela deve anular. E guarda isso bem para a prova, porque esse ato nulo é um ato ilegal. Então aqui, gente, o ato que gera dessa conduta aqui, ele é um ato nulo. Ou seja, a administração pública ela deve anular. Ah, professor, que ato é esse? Por exemplo, servidor registrou a autorização de uma pessoa para entrar e utilizar uma viatura, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal. Essa autorização aqui é chamado de ato administrativo. Esse ato aqui, que é o ato nulo, não serve para nada, ou seja, ele é ilegal. É ele que vai ser tirado do mundo jurídico pelo Instituto da Anulação, que você já deve ter visto em outros vídeos. Então veja que quando eu falo ato nulo, é aquele instrumento ali, é aquele documento ali que, por exemplo, no nosso caso, autorizou a pessoa a utilizar a viatura. Entendeu? Então, quando a agente público lá, um policial rodoviário federal, por exemplo, ou um agente da Polícia Federal, está ali incumbido de uma atribuição e começa ali a exercer a atribuição que não era dele, por exemplo, autorizando ali a utilização da viatura, saiba que aquele ato que autorizou aquela pessoa utilizar a viatura, aquele ato ali é ilegal, aquele ato é nulo. Tranquilo? Então, o excesso de poder, o agente extrapola os limites de sua competência. Beleza, professor. Agora fala para mim o que é o chamado desvio de poder, que eu já vi nas questões de prova. Gente, desvio de poder, tu vai colocar aqui que o desvio de poder, ele também é uma das modalidades de abuso de poder. Então, desvio de poder é uma das modalidades de abuso de poder. Professor, o que é desvio de poder? Quando o agente público, em que pese de ter a competência, ou seja, em que pese de ter a atribuição de praticar aquele ato, ele pratica um ato com uma finalidade diversa da do interesse público. Ou seja, ele pratica um ato, por exemplo, com interesses pessoais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o agente público seja responsável pelo cadastramento de pessoas para um benefício social. Aí chega lá um desafeto dele, que é um desafeto inimigo, um inimigo mortal dele, que só de tu ver, tu quer ir pra porrada com ele. Chega o teu inimigo lá. O que o agente público faz? Nega o benefício para aquela pessoa. Ele negou por quê? Ele negou somente porque é um desafeto. Ou seja, está ali buscando o interesse dele pessoal de prejudicar aquele desafeto dele. Quando ele faz isso, ele está agindo com desvio de poder. Ou seja, ele está ali praticando um ato para prejudicar o desafeto dele e para ele ali se satisfazer. Um outro exemplo que é comum em prova é o seguinte: lá está o servidor trabalhando normalmente e ele tem uma desavença com o chefe e o chefe faz o seguinte: ele remove esse servidor para quê? Para punir o servidor. O fim ali é o interesse público? Não. Qual é o fim ali? De punir o servidor. Então, nesse momento, ele pratica um desvio de poder ou desvio de finalidade. Entenderam? Então, veja que ali o ato que é praticado pelo agente público com um fim diverso, que não é interesse público, ele se enquadra aqui em desvio de poder. Então, tu vai colocar o seguinte: que aqui no desvio de poder, o agente pratica o ato
pratica o ato com finalidade diversa. Ou seja, com outra finalidade que não seja a do interesse público. Professor, o ato praticado por um agente que pratica aquele ato de forma com finalidade diversa, esse ato é nulo também? É nulo, ele é um ato ilegal, tem que ser anulado. Então aqui também, gente, eu gero um ato nulo. Tranquilo. Professor, como é que a banca cobra isso? Primeiro, ela faz inverter conceitos. A banca fala o seguinte, principalmente o SESC que adora isso, e ele é tão persuasivo que o aluno acaba marcando ali e acaba errando a questão. O que ela fala? Que o desvio de poder é o agente que extrapola o limite de sua competência. Tá correto? Não. Por quê? Desvio de poder é o quê? É o agente que atua com uma outra finalidade. Então veja aqui que há uma troca de conceitos. Outra questão, ela fala que excesso de poder é quando o agente atua com outra finalidade, pratica um ato com finalidade diversa, pratica um ato com interesses individuais. Está correto? Não. Porque excesso de poder é quando o agente extrapola os limites de sua competência. Então veja que essa troca, esse cruzamento aqui é clássico nas bancas de concurso. Trocar os conceitos. E o aluno erra e muito, porque o aluno fica pensando, é muita coisa para decorar, e ele começa a decorar a palavra-chave. Aí começa poder, desvio de poder, excesso de poder, abuso de poder. Tudo tem poder, poder, e vai lá e marca um conceito desse trocado e acaba errando a questão de prova, porque tudo tem poder. Poder. Aí chega na hora da prova, é muita informação, cadê o poder? Aí o aluno acaba caindo em pegadinha de prova. Então, quando a banca trocar conceito, fica muito ligado. Excesso de poder, excesso está relacionado com competência. Desvio está relacionado com finalidade. Tranquilo? Falando de desvio, está falando de finalidade. Falando em excesso, está falando de competência. Beleza? Tranquilo? Então, gente, a dica de hoje foi abuso de poder, suas modalidades, excesso de poder e desvio de poder. E lembra o seguinte, olhando para o quadro, a gente tem uma conclusão lógica. Se eu falei que abuso de poder eu tenho tanto na modalidade comissiva quanto omissiva, é certo eu falar que excesso de poder eu tenho tanto na modalidade comissiva como comissiva? Tanto na modalidade comissiva quanto omissiva? Correto. Assim como desvio de poder eu tenho tanto na modalidade comissiva quanto omissiva? Correto. Porque esses dois aqui estão dentro de abuso de poder. E o que o abuso de poder é? Os dois serão. Se abuso de poder eu tenho na modalidade comissiva e omissiva, os dois também terão na modalidade omissiva e comissiva. Guarda bem para a prova, para quem vai fazer Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Fica ligado que essa aqui é uma questão clássica já e bem cobrada nas provas de concurso. Gente, então essa foi a dica de hoje, abuso de poder. Se você é novo no canal, inscreva-se no canal, dá um like ali, que é para o vídeo começar a subir, para ajudar mais pessoas. Outro ponto, compartilha com seus amigos, caso você goste. E em breve a gente vai estar ali fazendo aulas completas, que vai englobar tanto aluno no nível iniciante, intermediário e avançado. Tranquilo? Então, fica com Deus, bons estudos e até a próxima.